A primeira coisa que eu falei é que dentro da montagem, sempre dentro do roteiro, dentro da história, existe, né, o arco da história toda, aí existe o arco de cada cena, e vai existindo esse arco de uma sequência que liga uma sequência na outra. A montagem geralmente acompanha essas pequenas sequências narrativas. Então a gente consegue muitas vezes, se a gente prestar atenção na montagem, a gente consegue reconhecer o início e o fim dessas sequências narrativas que estão dentro do roteiro, né? E numa cena dessas, tipo essa que eu vou mostrar do F1, é uma cena interessante de pensar na montagem, porque ela vai acontecer bastante em planos fechados, porque as coisas que a gente tá vendo na cena, elas não estão acontecendo no mesmo espaço próximo, né? Tá tudo acontecendo ali dentro da arena onde tá acontecendo a corrida, porém a gente tem a corrida, aí a gente tem a equipe que tá do lado de fora acompanhando pelos monitores, né? E aí a gente tem a visão externa da corrida. Então o trabalho da montagem aqui, ele é muito de mostrar paralelamente o que tá acontecendo em todos esses momentos e manter a audiência ciente que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, porém mantendo a narrativa linear para você poder acompanhar a corrida, né? Então, olha aqui, a gente começa no plano do carro, né? Então o carro vai sair, vai cortar para dentro do carro, a gente vai ver o personagem, e aí o próximo plano que a gente vai ver é um plano frontal do personagem. E aí vai começar o voice-over, né? Vai começar a narração da corrida, começando a explicar como é que a corrida tá acontecendo, como é que tá a posição, etc, etc. Do plano frontal dele, a gente corta então pro ponto de vista dele, né? Ou seja, a gente viu o rosto do personagem, agora a gente coloca em perspectiva o que é que ele está olhando. Aí aqui seria uma oportunidade da gente fazer um contraplano pro personagem, né? Geralmente quando a gente tem essas montagens com ponto de vista, a gente tem... prestem atenção, muitas vezes quando vocês vão estar vendo um filme, vai ter o plano médio do personagem, aí vai ter o ponto de vista do que ele tá vendo, aí quando voltar pro contraplano, vai ser um plano mais próximo do personagem, né? Geralmente pra criar essa relação da emoção do que ele tá... do que ele tá vendo, com a emoção, a ideia de criar uma reação pro personagem, né? Porém, aqui, depois que a gente vai pro ponto de vista, a gente volta pro carro, né? Como se o contraplano daquele ponto de vista fosse o carro, e não o Brad Pitt, porque aqui o que a montagem tá fazendo é que ela tá colocando o carro em si também como um personagem do filme. E isso faz sentido com o filme todo, porque no filme todo tem bastante essa discussão de que o melhor motorista precisa também do melhor carro, né? Então, essa montagenzinha que acontece aqui logo no início do filme já é meio que um foreshadowing pra esse comentário, né? Aí aqui a gente então vamos pro que tá acontecendo fora da pista agora, né? Vamos abrir pro contexto. E olha que interessante aqui a continuidade, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, lembra que eu tava falando aqui, a gente tá no ponto de vista, a gente tava no ponto de vista do Brad Pitt, pra depois ir pro ponto de vista do carro, né? Aí agora quando a gente corta pra cá, ó, aqui no monitor tá aquele mesmo contraplano, que é o que seria o ponto de vista do Brad Pitt e do carro, né? Tá mantendo a continuidade aqui no monitor. Aí ali vai cortar agora aqui pra reação da pessoa da equipe olhando o monitor. Aí aqui no monitor estão os carros. Agora a gente tá nesse plano lateral no monitor, e aí a gente vem pra dentro do carro. Tá vendo como o tempo todo, mesmo quando a gente foi pra fora da corrida, houve uma continuidade na montagem com o que tá acontecendo ali? Isso é uma coisa que se tem bastante cuidado, né? E pensa assim, mesmo que isso aqui, que essas imagens não tivessem aqui na hora que estavam filmando isso, né? Isso provavelmente foi aplicado depois. Tem todo esse cuidado de, além de montar a cena que tá dentro da cena, né? Então, olha, tipo, a montagem super trabalhosa e super redondinha, né? Ó, aqui a coisa tá ficando tensa. Aí agora que a gente vem pra um plano externo, olha que legal aqui, ó. A gente veio de
um plano que tá no ponto de vista dele, porém a gente tem essa sensação de que a câmera tá se aproximando, porque ele vai se aproximar daquele carro ali, e aí depois a gente vem pra um plano externo, que também tá fazendo um movimento de aproximação. Então, na fluidez da montagem, isso funciona bastante. Ó, então tem sempre uma cadência de externa do carro, com o personagem dentro do carro, ele tá olhando alguma coisa, ó, antes de tomar uma decisão. E aí aqui tem a reação da equipe sobre a decisão que ele tomou, né? Deu certo. Ó, ali tem um corte, olha que interessante. Tem o Brad Pitt vai falar isso, né? Me deixa dirigir. E aí vai cortar pra esse cara aqui dando uma risadinha do tipo, ele sabe que alguma coisa tá pra acontecer. E aí, agora que vai dar o cue na... Vai começar a música. Ó, é o escape do carro, olha que legal. Eles pegam aqui a motivação do escape do carro. E aí começa a música. Que aí agora vai começar uma montagenzinha intensa aqui da corrida. Ó, carro, plano dele. Ponto de vista. Externa, interna, ponto de vista. Viu como tem uma cadênciazinha no que tá acontecendo? Só que foi ficando mais rápido o corte. Porque uma vez que a audiência já se acostumou com a cadência do que a gente tá assistindo, tu pode acelerar o corte, né? Porque ela já tá acostumada. Já tá no cérebro da pessoa o que ela tá... A cadência do que ela tá assistindo. A reação... Just let Sonny do his thing. Aí ali aqui também, ó. A mesma coisa da fluidez da montagem com o movimento, ó. A gente vem desse plano aqui, que a câmera vai fazer um pan, e aí a gente vai pra esse outro que também tem esse mesmo movimento. O movimento do que tá em cena é sempre uma coisa que a gente usa bastante de motivação pra cortar ou pra escolher como colocar esses planos Porque como eu tava falando, né? Isso aqui não é nada... Não é como se fosse uma cena que tá tudo acontecendo no mesmo ambiente, a cena tá toda blocada, né? Todos têm o seu... tu tem um plano aberto ali de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe esse plano aberto aqui de a gente vendo todos os personagens e tudo que tá acontecendo na cena ao mesmo tempo. Depende exclusivamente da montagem nos apresentar paralelamente tudo que tá acontecendo. Ó, deu uma batidinha, olha a continuidade aqui. O carro vai bater aqui e aí ele deu o impacto dele ali dentro do carro. Essa parte é muito legal. Ele vai tá ultrapassando, ó. Aí, ó. Tá vendo que tem um drop na música aqui? Esse drop que dá na música e quando parte para esse plano aberto com os fogos de artifício, a montagem ela é muito sobre a manipulação das emoções da audiência. Então, o que tu tá fazendo com as emoções na audiência quando tu dá esse drop na música e sai dessa quantidade de planinhos fechados e rápidos para um plano aberto com fogos de artifício e etc. Tu tá meio que começando a criar uma antecipação de que algo muito legal vai acontecer. Então, pensa assim... vocês estão numa rave, tá? Não sei se vocês gostam de rave. Eu curto ir pra uma rave de vez em quando. Aí tu tá lá na rave, né? Tunt, 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 tunt. Aí dá o drop na música, né? Zoom. E aí fica todo mundo. E aí começa o DJ a dar o riser, né? E aí volta a batida. Tunt, tunt, tunt. E qual é a reação de todo mundo? Fica todo mundo aquela loucura na balada, né? Porque tu criou uma tensão, tu criou uma expectativa e aí depois a liberação de toda aquela expectativa. E é exatamente isso aqui que essa cena vai fazer. A gente veio de vários cortes rápidos, um drop da música, vai segurar eles aqui um tempinho, ó, a batida vai começar, mas tá segurando, ó, segurando, ó, plano aberto, ó, e aí liberou, Pô, imagina a galera assistindo isso aqui no cinema. A tua reação é imediatamente tipo, nossa,
Que baita cena, e essa é uma das primeiras cenas de corrida, é a primeira cena de corrida do filme. Então a intenção que tu quer da montagem é exatamente essa. Can Hayes hang on? And he does. Reação, fechado, aberto, de volta para dentro do carro. Eles estão se falando, então aí fica num plano contra plano dos dois. E aqui, ó, um excelente uso do crossfade. Que a gente tem essa ideia, às vezes, assim, no cinema moderno, que crossfade é uma coisa brega, porque é um recurso muito antigo, né? Mas tem situações que ele é muito bem utilizado, e aqui tá uma delas. Porque tudo que a gente estava assistindo na cena até agora era uma montagem contínua, esses planos são todos sequenciais de uma coisa que estava acontecendo linearmente. E agora a gente vai dar um pulo no tempo, no sentido de ele dirigiu a noite toda e agora vai amanhecer. Então a gente vai desse plano aberto do carro, já começando a fazer um crossfade então pro céu, pra mostrar que amanheceu. E aí o carro vai chegar no pit e a gente vai fechar esse círculo. Lembra que a sequência começou com o carro saindo e aí depois a música começa? Então agora no que a música começa a cair, começa a amanhecer e ele vai chegar no cockpit. E aí ele desce do carro. Então, essa é uma cena de F1, um dos indicados a melhor montagem em 2026 do Steve Marioni.